Olá a todos, eu sou Antônio Onimaro, médico assistencial do Sistema Resgate Grau, Secretaria de Estado de São Paulo, e atualmente também estou coordenador médico do SAMU Regional de Assis, aqui no Estado de São Paulo também. Então nós vamos estar falando sobre o transporte pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar, nesse momento tão difícil, momento do Covid. Tá? Então o objetivo dessa apresentação é apontar aspectos importantes, principalmente aos cuidados de segurança no manejo do paciente com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. Desde o acionamento, né, o chamado que entra pelo 92, pelos números de emergência, o atendimento e o transporte do paciente no atendimento e transporte pré-hospitalar. Este material faz parte das recomendações que a Abramed elaborou em parceria com a AMB, COFEM e COBEM. Então, eu acho que vale muito uma apresentação como esta, principalmente para retomar e lembrar, né, que a gente não pode baixar a guarda em relação a algumas questões, principalmente em relação à questão dos CPIs, que nós vamos estar falando daqui a pouco. Bom, fazendo uma breve introdução, as unidades pré-hospitalar móveis, né, apresentam diversas especificidades em função de suas características. Do espaço físico que se processa o cuidado, diferentemente de uma sala de emergência, de um hospital, de uma UPA. Dentro da ambulância, o espaço é muito limitado. Então, né, o espaço físico onde você vai fazer o atendimento também é um fator limitante. As condições operacionais de trabalho, elas também são diferentes de um hospital. Então, o ambiente onde se processa esse trabalho, né, vão ser nas ruas, nas residências dos pacientes, em locais públicos, em rodovias. Então, operacionalizar esse atendimento, né, de saúde através das equipes móveis também é uma característica ímpar e a par em relação ao APH. O número de profissionais de equipes, como nós sabemos, no suporte básico de vida, por exemplo, nós temos 2 profissionais, um condutor e um técnico de enfermagem. E já no suporte avançado de vida, nós temos o médico, enfermeiro e o condutor de ambulância. Então, o número também é reduzido, né? Diferentemente dos hospitais, dos pronto-socorros, você estará com essa equipe, né? E mais ninguém para poder fazer a assistência ao paciente. Dos equipamentos disponíveis também tem suas especificidades. Obviamente que tem todo o necessário para fazer a assistência, a manutenção daquele paciente numa situação de emergência, para que ele tenha um tratamento definitivo no hospital. Mas os equipamentos também são restritos, né? Os procedimentos também realizados vão ser restritos. E mesmo porque se preconiza, né, fazer procedimentos invasivos, por exemplo, pelo suporte avançado de vida, pelo médico, que seja realizado, por exemplo, no ambiente cirúrgico, no ambiente estéril, né, para que evite complicações para o paciente. E as particularidades dos cenários de atendimento, né? As equipes pré-hospitalares de resgate, SAMU, concessão de rodovia, as equipes de APH, de um modo geral, para a qual estou falando, os cenários são os diversos, né? Faça sol, faça chuva, faça frio, em qualquer lugar, no meio do mato, na rua, na estrada. Então, as particularidades dos cenários também vão ditar, né, essas especificidades e características do atendimento pré-hospitalar. E no momento pandemia, no momento do Covid, de uma doença como essa, se já anteriormente o atendimento pré-hospitalar era, né, guiado, né, pela segurança e proteção das equipes, né, agora, mais do que nunca, a segurança e a proteção da equipe devem ser os princípios norteadores de todas as ações assistenciais e gestoras também. A higienização das mãos com álcool em gel, 70%, o uso de EPIs adequados, né, específicos, a limpeza da ambulância é mandatório numa situação como nós estamos vivendo. Continuando um pouco mais da introdução, nós vamos falar um pouco aqui da importância, né, das centrais de regulação de urgência. As centrais de regulação de urgência são muito importantes. Elas são, através do médico regulador, autoridade sanitária. Elas vão definir, né, vão regular, vão organizar o sistema de saúde dentro da urgência e emergência. Nesses casos, né, de Covid, sempre que houver suspeita ou confirmação de casos de Covid-19, as equipes devem ser notificadas pela central de regulação, né, antes do deslocamento
para que essa equipe se prepare com recursos, né, incluindo os EPIs. Então, materiais vão ser preparados para, né, ser utilizado nos pacientes COVID, suspeito ou confirmado, e também, principalmente, por conta dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, é mandatório que o médico regulador e suas equipes informem que a equipe, seja suporte básico ou seja suporte avançado, vão estar atendendo um paciente suspeito ou confirmado de COVID. Quando a chegada dessa equipe nos atendimentos, na casa do paciente, né, esses pacientes leves, principalmente, devem ser reportados ao médico regulador o quanto antes de embarcar esse paciente dentro da ambulância. Por quê? Porque se for um paciente que pode ficar em casa sob orientação de um médico, ou mesmo pode ser que seja encaminhado o recurso de uma ambulância sanitária. Então, deixar a equipe, né, especializada, como por exemplo os APHs oficiais, SAMU 92, para fazer o atendimento realmente que tem necessidade, o médico pode decidir por manter o paciente na residência com orientação, chamando a equipe da saúde, atenção primária, ou uma ambulância sanitária. Para os pacientes inconscientes, sem acesso à informação, deve-se considerar como suspeito de COVID. Então, toda vez que você não tiver informações, muitas vezes nós sabemos que a população, quando liga para um 92 ou um número de emergência, qual que seja for, eles não conseguem, num momento muito grave, eles não conseguem passar informações adequadamente. E a central também fica, né, refém dessa ausência de informação. Então, numa situação dessa, você tem que se considerar que esse paciente, que essa vítima, ela é suspeita de COVID e tomar suas devidas precauções, né, principalmente em relação aos EPIs. Bom, e para preparar esse atendimento, nós começamos pela preparação da ambulância. Essas ambulâncias, elas devem estar preparadas com todos os materiais necessários e mínimos. Então, nós vamos remover e guardar em compartimento fechado os equipamentos que não são essenciais ao atendimento. Desta forma, eu evito o contato, né, do vírus com os materiais. Essa figura, por exemplo, vocês estão vendo, essa ambulância de suporte básico, pode ser avançado também, mas ele foi totalmente vedado a lateral dele. Tá? Então, para que evitar que vários materiais que estão lá dentro entrem em contato. Pode fazer dispositivos como esse que vocês estão vendo na cabeceira do paciente, né, para tentar limitar a questão dos aerossóis. Então, essas proteções, elas são mandatórias. Na divisão do salão da ambulância com a cabine do condutor, também deve ser colocado uma proteção, né, transparente, plástico transparente, com velcro na lateral, para poder você ter o contato com o condutor, mas ao mesmo tempo que não tenha a transmissão de aerossóis para o lado dele. Né? A proteção dos equipamentos e materiais no atendimento, né, que eu já falei, manutenção das janelas abertas para a circulação do ar. Essa é uma orientação, recomendação que a gente tem feito também. Utilizar as caixas de medicamentos menores e de material lavável. Né? Nesse momento, normalmente a gente não usa, a gente usa a maleta, aquelas mais, né, de plástico, enfim. Mas agora, usar a quantidade menor e de material lavável. No atendimento ao paciente, sempre colocar a máscara cirúrgica, desde o momento que a equipe chega para atender o paciente, durante o transporte, até a chegada dele no hospital. Se tolerado. Se esse paciente necessitar que seja colocado um oxigênio nele, vamos ter que colocar. Vai medir a oximetria, vai medir os parâmetros de necessidade do paciente, a avaliação do paciente. Depois da avaliação, viu que tem necessidade, usa o catéter nasal com máscara cirúrgica com fluxo, né, até no máximo 5 litros por minuto. As máscaras não reinalantes serão utilizadas apenas se muito, absolutamente necessário. Tá? E no caso de uma intubação precoce, a intubação precoce sempre é indicada nos casos de instabilidade respiratória. E, preferencialmente, realizar esses procedimentos em local arejado, não dentro da ambulância, se isso for, né, possível também. Durante o transporte para a unidade hospitalar ou para a unidade de referência, é primordial, de novo, a central de regulação de urgência,
né, fazer o contato com a referência para onde vai o paciente. Né? Então, o paciente vai, por exemplo, ao hospital de campanha. Esse hospital de campanha tem que saber que essa equipe vai chegar com um paciente suspeito, seja paciente leve, seja grave, para que essa equipe esteja paramentado, saiba para onde esse paciente vai ser colocado, para que leito que vai, para não evitar que esse paciente fique parado em algum lugar, ou na frente do hospital, ou dentro da recepção, para que ele não fique fazendo aí, né, as transmissões para as pessoas que estão perto dele. Minimizar o número de pessoas na ambulância com o paciente. Normalmente, no atendimento pré-hospitalar, as equipes elas colocam, né, junto na cabine lá com o condutor, ou no banco traseiro mesmo, dentro do salão, muitas vezes quando é possível, um acompanhante. Mas numa situação como a do Covid-19, nós orientamos, recomendamos que evite se transportar. Oriente a família, ou familiares, ou amigos, para que esses que vão de meios próprios para o hospital para fazer as fichas, para fazer o acompanhamento, as informações lá. Numa situação que você tem menor de idade ou idosos, né, aí você tem que avaliar, ver a necessidade real, né, que precisa ter acompanhamento e um acompanhante, e eles vão ser colocados na traseira, no banco traseiro, dentro da ambulância, na parte perto da janela, com a janela aberta. Tá? Necessidade de realização de procedimento gerador de aerossol fora da ambulância em ambiente arejado. Isso não quer dizer obrigatório, mas é recomendável. Né? No uso de ventilação mecânica, o uso do filtro EPA ou HMF é condição essencial para a montagem do circuito e equipamento. Né? É uma das formas de tentar prevenir o maior número possível a não, né, a entrar em contato com os aerossóis. Chegando à unidade de saúde ou à unidade de referência, as equipes não devem circular pela unidade hospitalar de forma desnecessária. Tá? Então, quando chegar a equipe dentro da ambulância com o paciente, desce um membro da equipe do atendimento para avisar o hospital, né, a recepção, que está chegando esse paciente. Bom, uma vez feito isso, é para evitar a circulação desnecessária, para saber diretamente onde que ele vai, né, para que leito que ele vai, que sala que ele vai, qual unidade, qual lugar, né, ele vai ser deixado o paciente. A transferência de cuidado e de informações entre o pré e o intra-hospitalar pode ser realizado verbalmente, até que os registros possam ser realizados. Os registros que eu falo aqui, na verdade, são as fichas de atendimento, na qual a gente sempre deixa uma cópia, né, com tudo que foi feito do paciente, as informações, você vai deixar junto com o prontuário do hospital. A movimentação e o transporte interno desse paciente não são de responsabilidade da equipe pré-hospitalar móvel. Então, se o paciente precisa fazer um raio-x, para fazer uma tomografia, aí é a equipe do hospital que vai fazer essa movimentação. Não cabe à equipe do pré-hospitalar. Continuando dentro das recomendações gerais, a limpeza e desinfecção da ambulância após o atendimento. É obrigatório o uso de EPI padronizado durante os procedimentos de limpeza. Cada serviço, né, preconiza e faz os protocolos para a utilização quais EPIs. Né? Nós recomendamos que seja utilizado avental, máscara, óculos, o face shield, caso tenha, óculos de proteção e luva. Tá? Então a limpeza deve ser realizada imediatamente após a transferência do paciente para reduzir a exposição, né, dos profissionais. Na ausência de procedimento gerador de aerossol durante o atendimento, realizar limpeza concorrente, conforme o protocolo nacional do SAMU ou protocolos locais de cada serviço. Na presença de procedimento gerador de aerossol durante o atendimento, né, realizar limpeza terminal concorrente, conforme os protocolos do SAMU, nacional do SAMU ou protocolo local de cada serviço. Manter atenção especial a todos os pontos de contato do veículo, da ambulância, tanto interna como externa, não esquecendo, inclusive, maçanetas, cabine do condutor, inclusive. Falando em desinfecção ainda, vamos falar agora de limpeza e desinfecção dos materiais e equipamento utilizado no atendimento. Todo material utilizado vai passar por uma
uma desinfecção e limpeza. Então, materiais reutilizáveis devem ser rigorosamente higienizados e reprocessados após o uso, de acordo com as melhores práticas, protocolos e realidades locais. Tá? Melhores materiais utilizados em procedimentos invasivos ou que gerem aerossóis, como por exemplo nos casos de intubação e dentre outros, devem ser reprocessados conforme o protocolo local. Sugere-se aqui a desinfecção de alto nível ou a esterilização desses materiais, por exemplo, o laringoscópio. É importante não esquecer também dos materiais tipo caneta, prancheta, tudo que entrou em contato, né? Essas pranchetas, né, no momento de descuido, deixar próximo do paciente, né? Então, todos esses materiais têm que estar em mente que podem estar contaminados, devem ser higienizados rigorosamente. A paramentação e desparamentação vão ser tópico de uma outra apresentação, mas eu vou estar aqui apresentando umas linhas gerais. Né? Quanto ao uso do uniforme, o uniforme, né, é um EPI, por excelência, por si só, do padrão do SAMU. Estou falando do SAMU 92, para pegar oficial do país. Ele, enquanto uma vestimenta, né, o macacão, ele serve de proteção, né? Então, utilizando a máscara, o gorro, o óculos, o avental e as luvas, né, vão se juntar ao macacão, né, o uniforme, na verdade, para compor os equipamentos de proteção individual. Recomenda-se ter na base sempre uma troca, né, no caso de ter contato com secreção do paciente, um exemplo. Então você vai trocar este uniforme. Não circular em locais públicos, né, com os uniformes ou EPIs. Sair do local de trabalho, troca a roupa, coloca num saco plástico separado e cuidados, né, quando levar para casa, né, separadamente num plástico, um saco plástico, chegar em casa, não lavar junto com a roupa dos seus familiares. Né? Você sabe, todos já estão fazendo, é só mais para lembrar. Quanto ao uso do EPI, para a questão do Covid-19, tem que ser utilizado de forma responsável e forma racional. Macacões impermeáveis, avental, touca, máscara tipo N95, PFF2 ou similares e luvas. Não, esses são os recomendados para equipamento de proteção individual para o Covid. Aqui mais uma demonstração do macacão. Só para concluir a questão da paramentação e desparamentação, aqui nós vamos mostrar uma forma mnemônica de lembrar a sequência da paramentação e a sequência da desparamentação. Então, amogol, amogol, começando por A de avental. Então, para paramentar, você vai colocar primeiro o avental descartável, depois a máscara, seja N95, se for no caso de procedimento gerador de aerosol, O, óculos ou face shield, proteção ocular, Go, gorro, e o L de luvas descartáveis. Então, amogol, avental, máscara, óculos, gorro e luva. Essa é a sequência da paramentação. E para a desparamentação, nós usamos Lagon. Lagon. Para a desparamentação, você vai retirar primeiro as luvas, depois o avental, depois o gorro, depois o óculos e o protetor ocular, na verdade, o face shield, e por último você tira a máscara. Então é uma forma mnemônica para você poder não esquecer da sequência, para você minimizar e evitar, não é minimizar, evitar o contágio. Algumas recomendações, por exemplo, em relação aos núcleos de ação permanente, aos NEPs, né, dos serviços, né, que realizem vídeo de instrução sobre a paramentação e desparamentação. Mesmo hoje, né, depois de um certo tempo já convivendo com essa situação, recomenda-se fortemente que não cessem as orientações para as equipes. Não baixem a guarda, não baixem a guarda, né, por mais que todos estejam cansados, por mais que todos estejam estressados, por mais que essa é uma recomendação, uma das mais fortes que existem, para que as equipes não baixem a guarda em relação à questão de
de proteção individual, colocar suas EPIs, utilizar e sempre estar alerta nesse sentido. As recomendações de convívio nas bases, né, de serviços, né, nas bases operacionais, sejam descentralizadas, sejam na sede, seguir as normas de convivência social, respeitando os limites de distanciamento, mesmo numa base, mesmo num local de trabalho, deve-se respeitar esse distanciamento na medida que se pode. Uso de proteção durante o plantão, máscaras cirúrgicas, né, máscaras de proteção, pode ser de pano, mas dentro do local de trabalho, não na assistência, mas no local de trabalho também. E evitar contato físico e uso compartilhado de itens. Pegue, né, os seus talheres, os seus todos os materiais de uso, né, não devem ser compartilhados. Tá? Com relação à central de regulação de urgências, as recomendações são também em relação à higienização. Utilizar headset, né, ou os fones de ouvidos individuais com higienização de álcool por cento. Existem serviços que não têm headset individual, são coletivos. Devem ser higienizados na passagem do plantão com álcool 70%. Distanciamento de aproximadamente um metro entre os pontos de trabalho, entre as baias, né, os postos de trabalho. Né. Máscaras cirúrgicas descartáveis para as equipes todas que estejam na central de regulação, médicos, enfermeiros, TARMs, radiooperadores, todas as equipes que estejam dentro estarem com máscaras. Álcool 70% para a higienização das mãos durante todo o plantão, né? E todo equipamento, computador, teclado, mouse, o rádio, todos eles, né, constantemente sendo higienizados com álcool 70%. E, por fim, evitar a troca do posto de trabalho, onde você começou o trabalho, né, você vai continuar nesse posto de trabalho até o final do turno, para aí no final ser higienizado adequadamente com álcool 70%, para que o outro profissional assuma este lugar. Agora, recomendações específicas para o atendimento paciente com pacientes em aeronaves de asa fixa ou rotativa. Tá? Então, os EPIs são os mesmos, né, conversados já anteriormente, e aqui vai uma atenção especial para o tipo de maca. Né? A maca que nós estamos recomendando é a marca de isolamento tipo bolha, visto principalmente nas aeronaves tipo asa rotativa, né, a circulação de ar ser muito grande dentro desses espaços, apesar de ser, né, além de serem muito pequenos esses espaços. Então, após a higienização da maca com EPI adequado, higienizar superfícies externas e internas com quaternário de amônia ou biguamida. Né? E idem para os equipamentos, né? Todos os equipamentos que foram utilizados devem também igualmente ser desinfeccionados, desinfectados, né? Feita aí a higienização adequada. Agora, em relação às recomendações em relação a orientações para monitoramento e apoio emocional para os profissionais do APH móvel. Né? Então, políticas e monitoramento para identificar profissionais sintomáticos, antecipar medidas protetoras, né? Incentivar que os profissionais do APH móvel reportem exposição desprotegida, viabilizando o monitoramento. É óbvio que, com o passar do tempo, nós estamos aí, né, já há um certo tempo em convívio, as equipes da linha de frente estão todas desgastadas, cansadas, preocupadas. Todos têm familiares, são seres humanos que têm familiares, preocupação de estar levando, né, contaminação para os familiares. Tudo isso vai emocionalmente fragilizando. E essa fragilidade pode ter consequências sérias. Ela tem que ser identificada pelos gestores, pelos membros das equipes, para que eles, né, um ajudando o outro, né, essa questão né, de um ajudar o outro, estamos juntos, é uma coisa muito importante. Então, ali nós vamos ver, nós somos a segunda família, né? Então, um tem que estar olhando pelo outro para ajudar. Né? É importante que os serviços tenham canais de atendimento para que os profissionais possam procurar ajuda emocional durante esse período, tá bom? Então, esse eu acho um aspecto muito importante também, a saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente. E aqui, para já finalizando, medidas
para expandir a capacidade do sistema, né, de resposta da PH Móvel, né? Os serviços de transporte, né, seja só interunidade, seja pré-hospitalar, vai chegar, né, assim, nós estamos já num certo, né, momento quase de estabilidade, então os serviços já se adequaram, mas aqui a palavra é integração, né? Então, integração do SAMU 92 com o Corpo de Bombeiro, com o Exército, Aeronáutica, serviço de concessionária de rodovias, empresas de ambulância privadas, contratadas já pelo município. A integração vai fazer com que, né, essas respostas, para aumentar a capacidade de transporte e de transferência, sejam aumentadas. Então, a integração é a palavra-chave. Só integrar não basta, precisa também ter protocolos conjuntos, né? Principalmente no quesito comunicação, a comunicação dos pontos mais frágeis, né, desse processo todo de integração. Então, protocolos conjuntos com comunicação entre os serviços e resposta, né, para que dê resposta dentro de cada agência a resposta mais adequada possível para reduzir duplicidade, por exemplo, envio de recursos, né, 2 recursos ao mesmo tempo, para preservar os recursos. Os serviços, né, analisa a necessidade de ambulâncias dedicadas para as transferências. Isso é muito importante. Como é que eu vejo, né, medidas para reduzir o tempo de inatividade das ambulâncias, né? Então, nós temos que ter claro que todos os serviços pré-hospitalares, né, como hospitalares, eles devem estar em conjunto, as gestões devem trabalhar junto. Então, medidas para reduzir o tempo de inatividade da ambulância, por exemplo, uma ambulância que está com uma paciente Covid dentro da ambulância, chegar no hospital e ficar esperando horas, expondo a equipe toda dentro da ambulância, é inadmissível. Então, os gestores dos hospitais, do serviço de recepção, tanto hospital de campanha como UTIs, UPAs, devem estar preparados para que eles, né, liberem o mais rapidamente as equipes das ambulâncias. Tá? E recomenda-se fortemente que tenham ambulância dedicada especificamente para o transporte interunidades. Então, por exemplo, tem os pacientes que vão ser feitos pelo transporte, por exemplo, da UPA para o hospital de campanha, da UPA para a UTI, Covid. Então, quando sabe que vai ter esse tipo de transferência, faz com uma equipe específica, deixa lá a equipe reservada para fazer isso daí. Tá? Bom, por aqui nós terminamos. Só recapitulando os temas abordados, né, nesta apresentação. Então, os cuidados da segurança no manejo pela equipe, as importantes funções da central de regulação, a preparação da ambulância para o atendimento, preparação do paciente, cuidados durante o transporte até o hospital ou unidade de referência, chegada na unidade de saúde, limpeza e desinfecção da ambulância após o atendimento, diretrizes quanto à paramentação e desparamentação, recomendações de convívio, né, nas bases centralizadas e bases sede, atendimento a aeronaves, monitoramento e apoio emocional e medidas para expandir a capacidade de resposta do atendimento pré-hospitalar móvel. Então aqui a gente encerra, só queria deixar mais uma vez um alerta de quem está assistindo aqui, sempre levar para os gestores, para as equipes, para não baixarem a guarda, né, no momento desse, né, onde todos já estão bastante cansados, mas nunca perderam a esperança, que não baixem a guarda em relação a esse momento, né, de Covid. Então, não baixar a guarda em relação à utilização de EPIs e essa proteção para a gente, profissional da saúde. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade.